Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra para a RTP2. O espaço Fado ao Centro surgiu no coração da cidade para a divulgação do fado e da canção de Coimbra. O espaço foi crescendo e, para além de uma escola de música, tem agora uma oficina com uma componente formativa. Nesta oficina, além da guitarra clássica e portuguesa, foi recentemente recuperada a viola toeira. Na cidade de Coimbra, esta viola foi em tempos o instrumento predileto dos estudantes. A ESEC TV foi conhecer a oficina e a história da viola toeira. A viola toeira é descendente da vihuela, que era um instrumento de corte espanhol, e antes de existir a guitarra clássica, era o instrumento utilizado para acompanhar a voz. Entretanto, em 1860, 1870, chega às ruas de Coimbra um instrumento que já era utilizado na cidade do Porto e em Lisboa, que eram as guitarras de fado, o sistro popular, que nós conhecemos como guitarras. Estes instrumentos, que também eram de cordas metálicas duplas, tinham um timbre semelhante à viola toeira. E a vantagem de já ter um sistema de afinação através de leque que permitia a microafinação, que era muito mais fácil de afinar e mais fiável. Então é fácil imaginar a transposição de todo o repertório que já existia na canção de cortejamento do século XIX para o instrumento que estava a chegar de Lisboa e do Porto, em detrimento da viola toeira. Portanto, a viola toeira caiu no esquecimento, ou foi cada vez mais pouco utilizada, por uma questão técnica, essencialmente. No meu caso, até foi bastante natural, porque eu trabalho no Fado ao Centro e conheço este projeto desde o início, então acabou por ser muito lógico envolver-me com o projeto e entusiasmar-me com aquilo que eu acho que poderá vir a ser um contributo grande para a história da viola toeira, visto que é o ressurgir deste instrumento que estava um bocadinho esquecido e, ao mesmo tempo, a título pessoal, tem sido uma descoberta muito boa. Acho que foi uma oportunidade fantástica mesmo. O facto de estarmos a construir uma viola que eu não desconhecia a existência foi o principal motivo. Depois, eu gosto de trabalhos manuais, foi um gosto pessoal, e decidi experimentar, sendo que com algum receio de não conseguir, mas todos os receios foram desfeitos, porque está a ser um desafio interessantíssimo e estou a adorar. Neste momento temos um projeto com várias vertentes, que é a Escola de Construção. Temos um historiador que se chama António Nunes a escrever um livro sobre todo o enquadramento sociocultural da época. E temos o professor Miguel Luís, que está a fazer a transposição das partituras de época para que na contracapa do livro esteja um CD que seja uma reprodução fiel a um documento de época, essencialmente. Também temos na Escola do Fado ao Centro aulas de execução de toeira, portanto tentamos fazer uma perspectiva holística para fazer ressurgir um instrumento que está esquecido. É importante referir que esta iniciativa tem o apoio do Inatel, através da doutora Sofia Tomás, que é essencial, e também da Câmara Municipal de Coimbra, que cedeu estas instalações. Africana da aldeia, que fazes aqui? És meiga, sincera, eu gosto de ti. Nos montes, na serra, meu peito sentiu saudades
bela, mas ela fugiu, ingrata, fugiste, deixaste-me só nos montes, na serra, sem pena nem dó. Bom, eu, para além de estar envolvido no projeto de Fado ao Centro, fui convidado, também pelo professor Eduardo e pelo professor Miguel Luís, a emprestar a minha voz a este disco que vai ser gravado. E o que para mim acaba por ser também um desafio muito interessante, porque vou à gênese do Fado de Coimbra e ao fim e ao cabo aquilo que eu faço diariamente. E é muito importante, julgo eu, para um músico, para um cantor, para um entusiasta do Fado de Coimbra, conhecer bem as bases, para depois até saber melhor alguns aspectos interpretativos, alguns aspectos daquilo que era feito na altura em que o Fado de Coimbra nasceu. As nossas violas toeiras são o mais fiel possível, mas deparamos com alguns problemas que ainda não estão solucionados. Por exemplo, o registro que existe da descrição do som é que tinha um timbre semelhante ao cravo. Como, entretanto, deixou de se fabricar as cordas para a viola toeira, porque tem que imaginar que na época estas violas começaram como cordas de tripa e depois foram transportadas para as cordas metálicas. E os registros que chegam até nós é que as violas utilizavam cordas de prata e cordas banhadas a ouro. Portanto, todos estes materiais que exigem uma tecnologia muito própria das fábricas não existem no mercado. Então, todo o nosso trabalho, a nossa pesquisa é, à procura deste ideal de reprodução de época, fazer várias experiências e, neste momento, ainda não estamos satisfeitos na totalidade. Mas já temos um resultado que nos permite gravar e encontrar esse timbre que se assemelha às descrições de época. É óbvio que são técnicas que nós não conhecíamos e estamos a deparar-nos com elas pela primeira vez. Eu trabalho muito manual, não estou por dentro da maior parte delas e ao princípio custa um bocadinho, mas também acho que fazem parte do projeto e ao mesmo tempo são as dificuldades que nos levam a criar soluções para evoluir, para encontrar a nova etapa da construção, mais dificuldades, mais soluções e assim mesmo. É importante referir que na época havia dois tipos de violas de Coimbra, as violas toeiras. Uma era a viola popular, a viola futrica, que tinha a denominação de farrusca. E a outra era a banza dos estudantes, que era mais rica. Portanto, na sua tipologia eram muito semelhantes, mas havia uma grande diferença de decoração. Esta é uma réplica do José Rodrigues Bruno e é como pode ver, é um tampo muito ornamentado e muito difícil, mas está a ser muito bom. A boca está feita, usamos osso de vaca em vez de madrepérola. Aqui agora estou a fazer a flor, que basicamente é de madeira e depois de escavar os raminhos, vamos preencher com algum material que ainda não vamos descobrir qual, para lhe dar cor. Meu anjo, se não vais, cuidarei que te perdi. Que noite serena. Nós vivemos uma época em que estas atividades que consideramos mais artesanais têm sido muito esquecidas e, de certa forma, com o desejo de quererem fazer, que é a única característica essencial, é ter o desejo de querer fazer, as pessoas tiveram que desenvolver um processo de aprendizagem em relação a estas tecnologias no domínio dos materiais das madeiras, essencialmente. E neste momento temos resultados que são um orgulho muito grande para a escola e para o professor. Clóvis Levi, encenador, guionista, professor e autor de vários livros, esteve na ESEC TV para falar de novos projetos em parceria com a ilustradora Ana Biscaia. Cruzaram-se no livro A Cadeira que Queria Ser Sofá. Ana Biscaia ilustrou as histórias desse livro infantil, que lhe valeram o Prémio Nacional de Ilustração 2012. Os desenhos originais vão estar expostos no 2º Encontro de Literatura Infanto-Juvenil da Lusofonia, que vai acontecer no final de fevereiro, em Lisboa, e que conta com a participação do autor.
Isso é organizado pelo poeta e autor José Fanha. E, pelo que eu soube há dias atrás, a intenção dele era me levar para o primeiro. Mas aí houve algum problema e tal, e eu nem soube disso, só soube isso agora. E nesse segundo ele conseguiu, enfim, me fazer o convite e eu pude aceitar o convite. O que me interessa ali, basicamente? Me interessa, entrar em contato com os países lusófonos. Porque no Brasil, essa questão do país lusófono é uma coisa muito vaga. Eu tenho aqui em Portugal, durante os anos que eu vivi aqui, eu vivia 11 anos, e isso era muito próximo meu, né? Mas no Brasil não se ouve falar nisso. Então, eu tenho muito interesse numa questão que o Fanha levanta, que é, mas como é que a gente tem tantos países falando português, a gente não consegue fazer o intercâmbio dessa literatura? Principalmente na cabeça do Fanha, literatura para crianças e jovens, que poderia ter um acesso mais fácil por causa das bibliotecas, né, escolas e tal. Eu vou participar no encontro porque o Clóvis é um dos autores convidados que vai participar nesse encontro. Vai ser onde vai lançar vários livros, que um deles em que trabalhámos juntos, A Cadeira Queria Ser Sofá, e alguns livros que ele publicou e irá publicar no Brasil. E é nesse contexto que eu participo neste encontro, enquanto ilustradora de um dos livros que ele escreveu, A Cadeira Queria Ser Sofá. Poder mostrar este trabalho é sempre uma alegria. Esta exposição no âmbito deste encontro tem um significado especial, porque é a primeira vez desde 2012 em que o livro foi lançado, em que o autor vai ter a oportunidade de ver a exposição. O intercâmbio entre os autores, porque também tem isso. Se eu consigo levar para o Brasil alguns livros africanos, eu sei que com isso eu estou abrindo ali no Brasil perspectivas de conhecimento de culturas diferentes que praticamente não tem muita ponte para o Brasil. E se levam os livros meus para Cabo Verde e São Tomé e outros países que vão participar, não sei quais são todos os países, vão participar todos, mas isso também me permite estar ali discutindo questões que não são especificamente africanas, mas que na essência estão trabalhando com as questões da humanidade. Medo, amor, morte, o futuro, a miséria, a exploração infantil. Então, todas essas possibilidades de temas comuns que estão tanto aqui como no Brasil, como também na África. Eu posso dizer que recebi hoje de manhã, das mãos do Clóvis, um projeto para eu ilustrar. É um livro que nos apresenta um retrato de 5 crianças e mais 2 personagens. E a partir desse retrato nós conseguimos ver os sonhos de cada um destes personagens, as vidas reais de cada um destes personagens, num determinado tempo, passado 10 anos. Depois há portas que se abrem sobre possibilidades, sobre a vida real, depois outras possibilidades como a vida se podia desenrolar e não desenrolou, ou o fim da história e novamente abrir portas para que a história não termine ali. Quando eu propus o livro para a Ana, eu não propus fazer um texto e ela fazer a ilustração. Eu propus que nós dois fôssemos coautores do livro, para o livro ter autoria dupla, que ela mostrasse através do desenho coisas que o texto não mostra. Então, esse foi o desafio lançado para ela, que, segundo ela me disse, ela achou muito interessante, muito estimulante e vai trabalhar em cima. Mas é legal porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ela não tem ideia de como vai resolver, eu não tenho ideia de como ela vai resolver, como é que a gente vai juntar essas coisas. E acho isso maravilhoso, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. E vai acontecer, mas vai acontecer, claro. Sebastian Frank é o nome de uma personagem de um jogo point and click, desenvolvido por ex-estudantes de Coimbra. Protagonizado por uma personagem inspirada no resistente ao regime nazi, o objetivo deste jogo é impedir Hitler de chegar ao poder.
Os criadores estiveram no estúdio da Exec TV para apresentar Sebastian Frank. A ideia do jogo surgiu num jantar de Natal da empresa onde eu e o José trabalhávamos antes de começar este projeto. Portanto, nós na altura, na empresa onde estávamos, percebimos que em pouco tempo poderíamos ter que procurar uma nova oportunidade, porque procurávamos financiamento nessa altura para a empresa e não estaria fácil no contexto atual português. Então surgiu-nos essa ideia no jantar, então, mas temos que pensar o que é que vamos fazer, porque é que não vamos fazer aquilo que há muito tempo falávamos, de fazer uma aventura gráfica, e quando falámos sobre isso, começámos a falar sobre o tema, e este foi o primeiro tema que surgiu. Passa-se, portanto, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Achamos, a título pessoal, meu e do Cláudio, é um período histórico que nos interessa bastante, sempre nos interessou. Já tivemos experiência no tipo de jogos, em literatura, filmes, material dessa época interessa-nos e isso sempre nos interessou. E também achamos que é um tema que interessa bastante a muita gente. É um período que se encaixa bem, ou é um período histórico que se encaixa bem e que faz sentido explorar, achamos nós, neste tipo de jogos. O primeiro passo foi a documentação. Portanto, eu e o José fizemos um trabalho extensivo em relação à documentação para fazer a história do jogo. Nós, na altura, frequentemente íamos à Biblioteca Municipal de Coimbra a alugar os livros sobre o tema, para nos documentarmos, o que levou a uma situação engraçada que, passado um tempo, as senhoras que trabalham na Câmara Municipal, na biblioteca, olhavam para nós já um pouco desconfiadas, porque alugávamos livros relativos a Hitler, portanto, das duas vertentes que existem, portanto, a vertente das pessoas que infelizmente já não existem tantas que o gostam dele, portanto, e da vertente das pessoas que contam a história da resistência alemã ao período que nós retratamos. Portanto, e esse foi uma das inspirações que tivemos, em especial um autor, um jornalista que tem o nome de Sebastian Haffner, que escreve sobre a forma como ele viveu o período da extinção de Hitler e conta a história da resistência alemã. Portanto, e foi com essa história que nos inspirou também, de certa forma, de uma forma importante, para escrever a história do jogo. Our hero is coming. We must rise as a sovereign nation under one power. We want to see one mighty rise. Este personagem, Sebastian Frank, que é um alemão, é um jovem alemão que vai para a Áustria para estudar Belas Artes. Aí conhece a sua namorada, a Stephanie Kiss, e depois encontra também aquele que depois virá a ser o seu inimigo, Adolf Hitler, que também está a estudar nessa academia de artes e que depois é rejeitado, assim como aconteceu na história. E é sobretudo sobre esse triângulo que depois a história, já nos anos 20 na Alemanha, depois é passado. Nós aqui pretendemos criar o Sebastian Frank como um personagem anónimo na história, que depois vai estar envolvido na resolução de factos históricos que de facto depois aconteceram. Nós queremos fazer um jogo para os fãs deste género e queremos que os fãs deste género nos digam se realmente têm interesse nesta história, neste projeto que nós desenvolvemos. Como tal, a solução ideal foi criar uma campanha de crowdfunding que está a decorrer neste momento na plataforma Indiegogo, e convidamos todas as pessoas a irem a essa plataforma, conhecerem este projeto, e se for um projeto do vosso interesse, colaborem e para permitir que este projeto possa avançar, e temos esperança que há mais pessoas que têm este interesse. Orfeu Lado B é um espetáculo que surge no centenário da publicação desta revista icónica da literatura portuguesa. Esta peça reflete sobre o movimento que levou artistas como Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro ou Fernando Pessoa a juntarem-se em 1915, procurando discutir a força do impulso para a ação coletiva e para a arte.
Orfeu Lado B é uma produção da Trincheira Teatro, companhia sediada em Coimbra, composta por ex-alunos do curso de Teatro e Educação da ESEC. Adriano veio com a bola, passa para o Luís Alves, o que saiu. Então e o que é que vai para a revista? Encontramos um grande prazer em estudar o universo Orfeu. Nós escolhemos uma altura da vida destas três personagens icónicas da sociedade portuguesa, só que numa fase jovem, ou seja, numa fase que não é muito abordada nem na escola, nem na sociedade em geral. E é a fase em que nós nos aproximamos mais, ou seja, nós temos idades relativamente perto da idade que eles tinham em 1915. E isso traz uma discussão que era vital para eles e que tem que se tornar vital para nós, que é a identidade com aquilo que nós criamos, com o trabalho que nós fazemos e com a vida que escolhemos. Se há uma identidade que é comum, a gente não pode perder essa identidade em favor de algo que nos diz que tem que ser de outra maneira. Sr. Esteves, bom dia. Bom dia. Precisamos que saia para a rua. Isto é sério? É tão sério que podia ir já amanhã. Hoje? Hoje. A gente estava naquele processo de recolher material e de repente apanhámos uma entrevista em que o Almada começa e diz: quando algumas pessoas têm a mesma desgraça, juntam-se. E é perfeito, somos nós hoje em dia. Toda a gente tem a sua desgraça, mas ninguém é capaz de se juntar por uma mesma desgraça. Na altura eles eram considerados loucos. Tentaram importar uma certa cultura futurista que estava a nascer na Europa. Só que Portugal era em 1915 o que ainda é um bocado hoje, ou seja, é um país atado, é um país que custa a mudarem-se as coisas. E então esse movimento trouxe uma revolta, trouxe uma indignação, trouxe uma chapada, de certa maneira, à sociedade portuguesa para acordarem e perceberem que ou nós começamos agora a pensar na próxima geração de portugueses, ou então a Europa vai avançar e nós vamos ficar cada vez mais para trás. E é esse sentimento, é essa força que nós sentimos que prevaleceu durante o tempo. Fiquem sabendo que se todos fossem como nós, haveriam tais munições de manguitas que levariam 2 séculos a gastar. Morra Dantas, pi! Estamos neste momento a agendar datas para Coimbra, Lisboa e Porto. Elas vão ser um bocado desfasadas no tempo, mas estamos a apontar para final de março, mais ou menos, em Coimbra, alguns também durante março em Lisboa e no segundo semestre, ou seja, a partir de agosto, setembro, iremos para a Zona Norte, talvez Porto. Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia e então gritará connosco a necessidade que este país tem de ser qualquer coisa diferenciado. Morra Dantas, pi! É um exercício bom para o público, qual é que é o teu Dantas? Todos nós temos um Dantas, eles tinham um Dantas muito claro, muito objetivo, e nós hoje, não é só o problema é esse, é que são tantos que a gente acaba por se perder no meio disto tudo. Vocês têm noção da data de problemas que eu ia arranjar se eu continuasse a financiar uma revista que tem como autor pessoas que querem publicar isso? O Sr. Doutor Júlio Dantas não tem nada a ver com o Orfeu. O Sr. Doutor Júlio Dantas é uma figura incontornável da sociedade. Uma geração que consente deixar-se representar por um Sr. Doutor Júlio Dantas. É uma geração que nunca foi. Basta. Pim! Basta! Vocês estão malucos. Eu não estou para aturar isto. Orfeu, para mim, acabou! Terminamos assim esta edição. Obrigada pela vossa companhia. Lembramos que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no canal do YouTube. Marcamos encontro já no próximo programa com novas propostas. Até lá já sabem, sigam-nos online através do nosso site, Facebook ou Twitter.